Vambora. Galerinha, então, estamos terminando esse segundo pedaço aí do curso de ótica. Hoje a gente vai discutir um pouquinho, cara, de uma maneira rápida aí, esses instrumentos óticos, tá? É claro que essa é uma discussão bem superficial, porque quando você fala de instrumentos óticos, aí você mexe com microscópio, com telescópio, por exemplo, cara, na realidade, as coisas são bem mais complicadas, né? As lentes usadas nesses objetos, nesses instrumentos, são lentes bem mais desenvolvidas, mais tecnológicas, mais complexas do que isso que nós vamos lidar aqui. Isso que nós vamos lidar aqui é mais uma aproximação rudimentar de como que, por exemplo, o Galileu fez a primeira luneta dele, sacou? De como que você faria se fosse você com duas lentes delgadas, né? Porque na prática, esses instrumentos rudimentares, eles causam muitas aberrações. Tanta aberração cromática, por exemplo, porque a gente sabe que quando a luz branca ela passa por uma lente, ela dispersa, né? Então ela abre um monte de cor ali. Então você vai ter uma aberração de cores nas suas imagens. E aí isso é consertado com outros tipos de lentes mais tecnológicas e tal. Assim como aquela aberração que eu falei para vocês, a aberração cromática, a aberração esférica, né, que as lentes esféricas elas vão ter focos diferentes para cada distância, né, do objeto. Isso também é consertado, porque dentro de um telescópio, por exemplo, não necessariamente a galera vai ter lente delgada, certo? Então, assim, é uma aproximação. A gente vai ver aqui um negócio só, mais ou menos como funciona, mais ou menos, o negócio ali. Não de uma maneira muito precisa, né? Aí quem gosta de se envolver com essas coisas, aí já tem um mínimo de conhecimento para ir atrás, sacou? Mas a historinha aqui é só a introdução mesmo. Então bora começar, cara, com o instrumento óptico mais importante, né, pra gente, que é o nosso olho. O olho humano. Bom, o olho, galera, ele funciona como se fosse aquela câmera escura que vocês viram lá no ensino médio, uma câmera fotográfica. A diferença é que o olho humano, ele vai ter uma lente na entrada de luz. Deixa eu botar aqui um desenho. E essa lente, galera, é conhecida como o cristalino. Beleza? Então, o cristalino é essa lente que fica bem aqui, ó, na entrada da luz, no buraquinho por onde a luz entra. Esse buraquinho por onde a luz entra é a pupila, certo? E aí a luz passa por esse cristalino, que é uma lente biconvexa, e forma uma imagem lá no fundo do seu olho. Essa imagem formada no fundo do seu olho, claro que é uma imagem real, beleza? Porque ela tem que ser uma imagem projetada no anteparo. O anteparo é o fundo do seu olho, que tem o nome de retina. Então a imagem é formada no fundo do olho, ela é automaticamente invertida, porque ela é real, certo? Aí o seu cérebro que corrige isso, para que você veja as coisas tudo de cabeça para cima. Beleza? E o que é mais que nós temos? O seu olho, galera, ele precisa focar a imagem. Se você olhar para a equação 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', esse P' aqui, ó, é a distância da lente até a imagem. E no caso do olho, galera, essa distância da lente até a imagem, que é o fundo do seu olho, isso não é alterado. Então esse é um número fixo dentro do seu olho.
Beleza? A distância da imagem até a lente é sempre a mesma, porque a imagem vai ser sempre formada na retina. Isso quer dizer que para você olhar para objetos que estão próximos ou longe, você tem que mudar o quê? O foco do seu olho. Né? E vocês viram que para você mudar o foco do seu olho, como é que você muda o foco de uma lente? Ora, o foco era dado pelo índice de refração da lente, né, sobre o índice de refração do meio, menos 1, e aqui tinha as curvaturas, R1, R2. Então, se você quer mudar o foco da lente do seu olho, ou você muda as relações entre os índices de refração, o que não é possível, né? Ou você muda ali os raios de curvatura. Então, o que o seu olho precisa fazer? Precisa mudar o raio de curvatura, só isso. E quem faz isso, galera? Esse músculo aqui, ó. O músculo chamado de músculo ciliar. São dois. É um que fica aqui em cima e um que fica aqui embaixo. Esses dois músculos, eles são capazes de comprimir a sua lente, deixando ela mais curvada. Né? E aí ela vai mudando o foco para você ajustar a imagem no fundo do seu olho. Quando que esses músculos estão mais relaxados possíveis? Quando você está olhando para um objeto localizado bem distante. Beleza? Quanto mais distante tiver, ou seja, se o objeto estiver localizado lá no infinito, é quando o seu olho está mais relaxado possível. À medida que o objeto vem se aproximando, você precisa mudar a curvatura da lente, e aí isso é feito através desses músculos ciliares. É claro, galera, que isso são mudanças bem sutis ali no seu olho, tá certo? Mas o grande lance é que, à medida que você vai ficando velho, esses músculos, eles não vão mais funcionando de maneira tão adequada assim, né? Por quê? Primeiro que, à medida que a gente envelhece, os nossos músculos, eles vão deixando de ficar tão rígidos. E essa lente, ela vai ficando um pouco mais dura, tá bom? Então, à medida que o tempo passa, você vai perdendo esse poder de acomodação visual, tá certo? Você vê que as pessoas mais velhas, elas leem as coisas mais afastadas, né? Porque já não conseguem mais ver objetos muito próximos, tá bom? Por quê? Porque perdeu essa capacidade de acomodação visual por conta ali dos músculos ciliares. Legal? A íris é uma capinha que protege esse músculo. E essa íris, galera, é que dá cor pro seu olho. É aquela capinha bonitinha que fala assim, que a pessoa tem o olho castanho, o olho preto, o olho azul, o olho verde. É isso, essa capinha que protege aqui, ó, o músculo ciliar, beleza? E aí é ela que vai dar coloração pro seu olho. O meio do seu olho, deixa eu apagar esse tanto de bagunça aqui. O meio do seu olho é dividido em duas regiões. Existe o interior do globo ocular, ele é preenchido por um cara chamado humor vítreo, que é esse cara aqui, ó. Beleza? É um líquido que preenche o seu globo ocular lá dentro, entre o cristalino e a retina. E o outro líquido que preenche entre o seu globo ocular até a retina para o lado de fora é chamado de humor aquoso, que é esse cara aqui, ó. Tá bom? São dois líquidozinhos que preenchem o seu olho. E a córnea, galera, nada mais é do que a capa que envolve toda essa região aí de pupila, cristalino, íris, tá certo? É aqui que rola a cirurgia, se eu não me engano, eu acho que eu não estou falando besteira, não. Mas é aqui nessa capinha que é feita a cirurgia de correção de defeitos da visão. Beleza? Bom, o que acontece? O olho que a gente chama de olho normal, ou olho sem defeito, e aí vocês têm que tomar cuidado, tá, galera? Que a miopia, a hipermetropia não são doenças. Não são doenças. Por quê? Porque elas não são causadas por nenhum agente externo. É apenas um defeito da visão. É apenas um defeito. Você nasceu com esse defeito. Pode ser genético, você pode adquirir alguns deles,
tá? Mas é um defeito, não é necessariamente uma doença, porque não é causada por bactéria, por fungo, por vírus, tem nada a ver. Tá? A miopia e o astigmatismo, a presbiopia são defeitos da formação do seu olho, simples assim. Tá bom? E um olho normal é chamado de olho hemétrope. O olho hemétrope, vou escrever aqui para vocês, ó. O olho hemétrope ele é capaz de que zoada é essa, velho? 8 horas da manhã. É capaz de formar imagens para objetos, galera, a gente define o seguinte: o ponto mais distante possível que o seu olho consegue formar uma imagem arrumadinha no seu olho é o infinito, beleza? É onde o seu olho está mais relaxado possível. E aí, quando você aproxima um objeto próximo do seu olho, existe um limite em que essa imagem ela fica arrumadinha, ou seja, ela fica nítida. Se você aproximar mais do que isso, o seu olho não consegue formar uma imagem bacana na sua retina, beleza? Se esses dois pontos são conhecidos como o ponto distante, beleza? E o ponto próximo do seu olho. O ponto distante ele é o infinito. E o ponto próximo, aí depende da sua idade, depende de algumas coisas. Mas em média, tá? Em média, a gente associa esse ponto como sendo de 25 centímetros. Um adulto normal, de olho normal, ele tem esse ponto próximo de 25 centímetros, ou seja, 25 centímetros na frente do olho da pessoa é o ponto mais próximo, beleza, que você consegue formar imagens nítidas. É difícil. É capaz de formar, então, imagens nítidas sobre a retina. Sobre a retina, para objetos Vocês estão ouvindo essas zoada? Um pouquinho. Tá parecendo meio de uma telinha, alguma coisa, mas não tá atrapalhando não aqui. Tá atrapalhando mais a mim do que vocês, menos mal. Parece alguém andando com algum carrinho de compra no meio do cascalho, bicho. Que desgrama. Então, sobre a retina, para objetos que estejam entre o ponto distante, né? Esse ponto distante, ele então é localizado no infinito. E o ponto próximo. E o ponto próximo. E o ponto próximo, nós vamos adotar a média de aproximadamente 25 centímetros. Beleza? Mais próximo que isso, o seu olho não faz uma imagem bacaninha, ela deixa a imagem um pouco mais zoada dentro do seu olho. Você pode fazer o teste aí para você e ver qual é o ponto em que o seu olho já não consegue mais focalizar direito o objeto na sua frente.
beleza? Isso em média de 25 centímetros. Aí tem gente que é um pouco mais, tem gente que é um pouco menos, mas em média é isso, 25 centímetros para um adulto normal. Se você vai ficando mais velho, a partir dos 30, 40, 50 anos, 60, aí isso vai ficando mais distante. Isso é normal, tá, galera? Isso é normal. Tem gente que isso é acelerado, mas acelerado tem gente que isso não é tão acelerado. Bom, então bora para os defeitos da visão. Defeitos da visão. Aí, claro, né, galera? Aí você tem na retina ali, você tem várias células, que são os bastonetes. Esses caras, eles vão ser sensíveis às cores para você. Então tem um bocado de coisa biológica ali, que assim, nós não vamos entrar muito nessa brincadeira, até porque eu não entendo muito dessa área, mas quando você for ler livros sobre, se você for se interessar sobre isso, livros que falam sobre a visão humana, você vai ver que existe um processo bem complexo de formação de imagens entre o que o seu olho projeta e o que o seu cérebro entende. Beleza? Existem vários nuances aí por trás dessa historinha. Aqui eu vou ficar mais com os aspectos físicos e não fisiológicos. Então, a primeira e mais famosa é a tal da miopia. A miopia, galera, ela tem um negócio que é o seguinte. Para uma pessoa normal, os raios de luz vêm lá do infinito e convergem lá na retina, bonitinho. Então, a pessoa não precisa fazer esforço para acomodar essa imagem. Só que na pessoa que é míope, ao invés dessa imagem ser formada na retina, ela vai ser formada antes. Os raios vão convergir muito rapidamente e vão ser formados, a imagem vai ser formada no ponto antes da retina. Você pode pensar isso de duas maneiras. Ou o seu olho ele tem um poder de convergência muito grande, ou o seu olho ele é muito alongado. Né? Esse alongamento do olho, do globo ocular, faz com que a imagem seja formada mais para frente do que exatamente na retina. Então, a ideia aqui é que a imagem de um objeto, assim, de um objeto no infinito, é formada antes da retina. Imagens. Então, olha só, esse cara aqui é um olho normal. Esse cara aqui é um olho normal. Os raios de luz, eles vêm paralelos, né, de um objeto distante, infinitamente distante, passam pela sua pupila, que tem o cristalino lá, e convergem para a retina. Aí, existe aqui vários nervos, certo, que levam essa imagem através do nervo óptico, e isso aqui vai até o seu cérebro e forma a sua imagem. Pode crer? No caso do cara míope, você tem um problema. O cara míope, ele vai fazer os raios convergirem demais, e aí a imagem será formada antes de chegar na retina. Então, os raios de luz que batem na retina, eles não batem mais formando a imagem.
Isso quer dizer que a imagem que você está vendo é uma imagem sem nitidez. Por isso que o míope ele tem um problema com enxergar objetos distantes. Porque o objeto distante já não é formado sem esforço. Sacou? Então ele precisa fazer uma acomodação visual para conseguir enxergar objetos muito distantes. Ele precisa forçar a imagem a cair lá atrás. Faz sentido, galera? E aí, pensem, deixa eu colocar aqui uma outra imagem, eu vou até trocar de coisa. Pense um pouquinho. Um objeto que está longe, ele já não é formado muito na, ele já não é formado na sua, deixa eu ter que aumentar bastante aqui para vocês poderem ver. Ele já não é mais formado na retina, o objeto longe. Vou botar aqui. Se o objeto estiver não mais no infinito, mas estiver num ponto mais próximo, é mais difícil ainda, assim, para ele consegue, esse objeto aqui, ele consegue ser formado um pouco mais, quanto mais próximo tiver o objeto, mais essa imagem se afasta, né? E isso quer dizer que ele consegue acomodar mais facilmente as coisas aqui. Tudo bem? E aí a pergunta é, se o seu olho ele está fazendo convergir os raios muito rapidamente, e a imagem está sendo formada antes da onde ela deveria, qual seria a melhor maneira de corrigir isso? Você teria que botar na frente desse olho aqui um instrumento capaz de fazer o que com os raios? Convergir mais ou convergir menos? Ou divergir esses raios de luz? Digam para mim o que vocês acham. Eu acho que é convergir menos, né? Para ficar lá no fundo. Porque se for mais, ele vai se aproximar, vai mais para trás. Se for Isso. menos, ele vai lá para o final. É porque se convergir mais ou convergir menos é só um jeito meio errado de falar. Então vou mudar assim, ó. Vocês acham que o instrumento vai ter que convergir os raios de luz ou divergir os raios de luz? Melhor. Eu chutaria divergir. Isso. Para afastar um pouco, talvez. Exatamente. Essa é a ideia. Então, a correção, cara, desse tipo de problema é feita com divergentes. Por quê? Porque aí o raio de luz que chega na lente, ele dá uma abertura aqui, ó, abre um pouquinho, e aí quando abre um pouquinho, você consegue empurrar essa imagem mais para o fundo, e aí ela acaba sendo formada na sua retina. Beleza? Só que o seu olho, agora, ele vai achar que o objeto está aqui, ó. Então ele vai ter uma sensação um pouco diferente. É por isso que quando você coloca um óculos, você tem a sensação de que, por exemplo, o chão levantou. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Pega um óculos de míope, um óculos divergente, ele tem a sensação de que as coisas ficaram mais próximas um pouquinho. Por quê? Porque você, quando faz isso, quando os raios de luz eles divergem, o seu cérebro agora acha que os raios de luz vieram daqui, ó, desse ponto. E não lá de trás. Não lá de trás. Beleza, mas a imagem ela é arrumadinha. Por quê? Porque a imagem agora foi focalizada bonitinha na sua retina. Beleza? Então, olha o que o cara está dizendo aí. As pessoas míopes, elas têm dificuldades em ver objetos distantes. Não é isso? E a lente divergente cria uma imagem virtual que está dentro do ponto distante do olho. Então, a pessoa tem a sensação de estar mais perto, beleza? E essa imagem ela é nítida. Em outras palavras, a correção aqui é feita com lentes divergentes.
Muito bem. E o outro cara? O outro cara é o contrário. A hipermetropia é quando o olho da pessoa ela converge pouco os raios de luz e aí a imagem ela é formada depois do que o necessário. Ela não bate na retina, ela fica atrás da retina. Você pode pensar assim, né, que o olho ele é achatado ou que a sua lente ela não tem o poder de convergir os raios da maneira correta. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Pedro está com a mão levantada. Eu nem vi, falei, bicho. É esse aí que quando a gente olha, o olhinho da pessoa vai ficar pequeno? Esse a miopia. Porque a miopia, como é uma lente divergente, a gente sabe que a lente divergente, ela diminui as coisas, mas é aquele lance, né? Existem dois observadores aí nesse caso. Existe a pessoa que está usando óculos olhando para o mundo e existe você olhando para a pessoa que é míope. Então, você que olha para a pessoa que é míope, você está olhando a imagem dos olhos da pessoa, né? Porque é o que você consegue ver, é o que está atrás da lente. O que está atrás da lente é o olho da pessoa que é míope. Então, você vai ver uma imagem sempre miudinha. Sempre miudinha. Beleza? Então, quanto maior o poder de convergência da lente que ele está usando, só que negativa, né? Aí você vai ver o olho menorzinho da pessoa lá dentro, porque a lente divergente diminui a imagem das coisas. Exatamente. Então a gente consegue identificar apenas olhando a imagem, olhando a imagem do olho da pessoa. Consegue. Que massa. Você consegue identificar se a pessoa é míope ou hipermétrope. Por causa do tipo de lente, exatamente. Porque aqui, ó, a imagem de um objeto no infinito, eu vou escrever as mesmas coisas, de um... é formada atrás da retina. Formada atrás da retina. Deixa eu pegar aqui as imagens. Algumas imagens aqui são do Young e outras são do Halliday, tá? Então, olha só, o cara que é hipermétrope, um objeto que está próximo dele, pensa, cara, se os raios de luz que vêm do infinito já não conseguem bater na lente, lá na retina da pessoa, imagina um objeto próximo. O objeto próximo é mais difícil ainda, porque o objeto próximo, ele empurra a imagem mais para trás. E se a imagem que já estava no infinito já está lá atrás, imagina do cara do objeto que está mais próximo. Por isso que a gente disse que o hipermétrope ele é ruim de ver de perto. Ele não consegue ver as coisas de perto adequadamente, ele precisa afastar os objetos para conseguir fazer a acomodação visual funcionar. Tudo bem? Então a gente diz que ou o globo ocular da pessoa é achatado, mais do que o normal, porque aí os raios de luz são formados atrás da retina, ou a lente dele, o cristalino dele, não tem um poder de convergência tão bom. O que você tem que fazer? Colocar uma lente convergente. Porque a lente convergente, ela faz os raios de luz convergirem mais rapidamente, da maneira como devia ser, beleza? E aí você consegue formar a imagem bonitinha do lado de cá. Percebam que esse tipo de lente vai criar uma imagem virtual, beleza? Para a pessoa,
e aí ele cria uma imagem ampliada para que esse cara consiga observar direitinho lá dentro. E aí é a mesma coisa, né? Você que está aqui olhando para essa pessoa hipermétrope, você vai ver também a imagem ampliada dos olhos dela. Por isso que o hipermétrope, você olha para ele, você vê ele com os olhos maiores, e o míope você vê com os olhos pequenininhos. Porque aqui a correção é feita com lentes convergentes. Não ficou, isso foi espaço aqui, né? Deixa eu diminuir um bocadinho. Só para caber aqui. Ô, professor, Diga. mas tipo, a gente lá na lente delgada lá, a gente aprendeu que, tipo, se um objeto tiver num foco, a imagem vai explodir, não vai? Aham. Mas se o olho focaliza o objeto, a imagem não teria que ser impossível a formação da imagem? Não, mas aí quando focaliza, não quer dizer que é formado no foco. Só quer dizer que os raios de luz se encontram naquele ponto. Não necessariamente no foco. O foco é quando vem o raio de luz lá do infinito. Eles vêm paralelos, aí eles convergem no foco. Tá? Mas quando a gente fala que a imagem foi focalizada, não é que ali é o foco, é porque o nome é o mesmo, né? Aí atrapalha. Só quer dizer que os raios de luz convergiram para o mesmo ponto. Que é o pelinho. É como se focalizado quer dizer que a gente recebe os raios de luz. É isso? Quer dizer que os raios de luz eles convergem para aquele ponto específico, todos eles. E não para pontos diferentes. Mas se a gente tiver um foco, que é esse que você falou aí de 25 centímetros, e colocar nele, aí ele explode, né? Porque a gente não vê a imagem e tudo. Não, cuidado, não é o foco que é de 25 centímetros, tá? É só um ponto qualquer que você vai colocar o objeto, que o seu olho não consegue fazer a imagem nítida direitinho. Por quê? Porque mesmo para o olho, deixa eu voltar aqui no desenho. Olha só. O olho normal, ele vai pegar os raios de luz que estão lá no infinito e vão fazer esses raios de luz convergir aqui para a retina. Nesse ponto, você pode falar que aqui é a distância focal, né? Não tem problema nenhum. Só que se você pegar um objeto que esteja mais próximo aqui, ó, o que acontece? O raio de luz ele já não vem mais paralelo. O raio de luz ele vem se abrindo assim, ó. Então, para esse raio de luz ser formado lá na retina, você precisa aumentar o poder de convergência da lente para convergir eles, porque eles já vêm abertos. Você precisa forçar os raios de luz a convergir para a sua retina do mesmo jeito. Certo? Mas para isso você precisa de um poder de convergência. Isso quer dizer que em objetos muito próximos, os raios de luz já vão vir tão abertos que você não consegue mais fazer eles convergirem aqui. Eles vão acabar convergindo lá atrás. Certo? Mesmo para o olho normal, porque já está perto demais até mesmo para um olho normal. E aí é que eu falo, em geral, esta distância ela é de 25 centímetros, para você conseguir. Mas isso não é o foco, tá? É a menor distância que um objeto pode estar do seu olho para que você consiga observar esse objeto de maneira nítida, sem turbidez, sem estar desfocalizada, que a gente chama. Beleza, Pedro? Ah, sim, sim. É a nomenclatura, né? Então, que é bem diferente. Bem diferente de tudo. Sim, sim. É porque quando a gente fala imagem focalizada, parece que foi formado no foco, né? Eu fiquei pensando, mas se bate no foco, vai explodir. Aí a gente não teria como ver nada, né? Mas a focalizada quer dizer só que é uma imagem nítida. É só isso. Beleza? É por isso que, cara, você imagina, objetos então que estão próximos, eles são... você precisa forçar o seu olho a trazer a imagem, porque se você não mexer com o foco da sua lente, se o foco da sua lente for normal, né, tipo fosse fixo, né, fosse único, o objeto próximo, ele ia produzir imagem lá atrás, porque o poder de convergência ia fazer com que a imagem fosse formada atrás da retina. E a imagem formada atrás da retina faz com que a imagem fique fora de foco.
Só que esse fora de foco não tem a ver com distância focal, tem a ver apenas com não estar nítida mais. Aí o seu olho, ele precisa forçar, fazer uma musculatura ali, os músculos ciliares, a mudar o foco, para forçar essa imagem a sair de lá de trás e vir para cá. Né? Tem que caminhar a imagem para cá. Só que, cara, imagina, o olho da pessoa que é hipermétrope já tem um problema de formar a imagem lá atrás quando o bicho vem no infinito. O hipermétrope, né? Imagina com o objeto próximo. Ele tem que fazer muito mais esforço, porque o objeto próximo formaria mais longe ainda. Então, o cara que é hipermétrope, ele precisa fazer mais esforço para trazer o objeto para cá. Por isso que o cara que é hipermétrope, ele é ruim de perto. O míope é ruim de longe. O hipermétrope, ele é ruim de perto. Tá? Porque ele não consegue mais observar as coisas no ponto próximo de 25 centímetros. O cara que é hipermétrope precisa estar além dos 25 centímetros. Então, ele precisa colocar lá nos 30, 40, 50 para conseguir ver uma imagem nítida. Porque o olho dele não consegue mais convergir os raios de maneira adequada. Beleza? Por isso que tem que ser usado de lentes convergentes. As pessoas que vão ficando mais velhas, elas vão adquirindo isso naturalmente. Só que isso é chamado de presbiopia. Só que a presbiopia é também conhecida como vista cansada. Qual é a diferença da presbiopia para a hipermetropia? Do ponto de vista físico, nenhum. É o mesmo problema físico. A imagem é formada atrás da retina, porque o olho não consegue mais convergir os raios de maneira correta, de maneira adequada. Tá? Só que o que diferencia o nome hipermetropia da presbiopia é que a hipermetropia você nasce com ela. A presbiopia você vai adquirindo ao longo da vida, por conta da vista do cristalino ficar mais rígido. Isso é normal para todo mundo. Todo ser humano acaba tendo presbiopia no fim, né, do seu caminho de vida, aí, por conta de problemas fisiológicos. O olho vai perdendo a malemolência, né, ele vai ficando mais duro. E aí você não consegue mais forçar a imagem a ser formada lá na retina. Tudo bem? Aí você fala, professor, as pessoas míopes também podem ter isso? Pode, velho. Então, cara, imagina o cara que é míope e vai ficando com presbiopia à medida que a idade avança. Aí é um cara que ele tem tanto problema de ver de longe quanto problema de ver de perto. É por isso que antigamente existiam os óculos de perto e os óculos de longe. Já viram isso? A minha avó tinha muito isso, cara. Ela, para falar com a gente, ela usava um óculos, que é o óculos para ver, né, as coisas mais distantes, e quando ela ia ler uma coisa, ela tinha que trocar o óculos. Então, depois, isso mudou com aquelas lentes bifocais, né, que na parte de baixo da lente, ela vinha com a parte para corrigir a presbiopia, e a parte de cima para corrigir a miopia. Então, para ler, lia assim, né, olhando para baixo, e para enxergar, olhava assim. Eu não sei se vocês já viram isso, porque hoje em dia as lentes são mais tecnológicas e tal. Então elas têm outros processos, mas antigamente era muito assim. Já viu isso, Pedro? Para enxergar de longe era assim, né? E para ver de perto era assim. Já, minha tia tinha esse negócio, ela ficava o dia inteiro fazendo exercício com a cabeça. Porque ela lia muito, eu ficava para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quando não é assim, é trocando os óculos, né? É. Era massa demais. Eu falei, por que você tá fazendo assim? Não, é porque eu tô lendo aqui e tô vendo ali na frente. Pois é. Coisas do ser humano, não tem muito o que fazer, né? E vocês sabem que eu estava conversando uma vez com um oftalmologista, aí ele me disse que quando você nasce, quando você é bebê, o tamanho do seu globo ocular, ele já é quase 70% do tamanho do globo ocular da sua fase adulta. Então, o seu globo ocular ele cresce muito pouco ao longo da sua vida. Então, o que vai determinar se o seu olho vai ficar achatado ou se ele vai ficar alongado, sabe o que é? É o crescimento do osso do seu crânio.
que à medida que o seu crânio cresce, ele cresce tanto para fora quanto para dentro, né? Porque essa cavidade ocular do bebê, ela é bem vazia, digamos assim. Então é por isso que quase todos os bebês, quando são muito novinhos, eles têm algum problema de visão, eles não enxergam bem, eles enxergam tudo muito desfocado. Aí, à medida que o seu crânio vai crescendo, é que ele vai acomodando o olho dentro da cavidade. Se ele crescer demais, ele pode achatar o olho, se ele crescer de menos ou crescer de outro jeito, pode alongar o olho. Interessante, né? E aí, isso vai determinar se a pessoa vai ser míope ou hipermétrope com o tempo. Ou hipermétrope. Show, né? Isso foi um oftalmologista que me disse. Estou confiando no cara. E o outro, muito importante, é o astigmatismo, né? Astigmatismo. Aqui, galera, a gente até já chegou a falar do que é um sistema astigmático, né? É quando você não consegue fazer os raios convergir tudo para o mesmo ponto. Então, aqui a imagem é formada... em diferentes pontos. Em diferentes pontos. Legal? Isso por conta de quê? Isso por conta de deformação do seu globo ocular. Ele não é simétrico. Beleza? Então, por exemplo, um raio de luz que vem numa direção, ele acaba sendo convergido para um ponto. Mas um raio de luz que vem de outra direção, ele acaba convergindo para outro ponto. Então, isso para quem tem astigmatismo, para quem olha para, principalmente, né, quando tenta focalizar pontos luminosos, isso é um inferno. Porque, como a imagem é focada em vários lugares, você não consegue ver um ponto nítido de um ponto de luz. Você vê um borrão, porque você está vendo ali várias imagens de um mesmo ponto. Né? Isso para objetos do seu dia a dia, você vai ter a sensação de bagunça também. Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, uma imagem formada no eixo, numa posição diferente de uma imagem formada no eixo. Então, existe um problema de tridimensionalidade aí para quem tem astigmatismo do mundo. Deixa eu ver se eu consigo representar melhor isso aqui com um desenho. Esse cara aqui, eu acho. É mais ou menos isso aqui, ó. Um pouco apertadinho, mas dá para ver. Então, curte só. O cara que tem astigmatismo... Dá pra gente aumentar aqui, não dá? Não dá. Que aí eu faço assim com esse cara aqui. Percebam, aqui, por exemplo, quando você tem um objeto em forma de cruz, assim, na frente de uma pessoa que tem astigmatismo, como ele vai ter a imagem formada em diferentes pontos, pode acontecer da imagem vertical ser formada numa posição e da imagem horizontal ser formada em outra. E isso também é problema de desfoque, você está desfocando a imagem, né? E isso é formado por quê? Por deformações do globo ocular. O globo ocular, ele tendo algumas partes mais amassadas, principalmente aqui na parte da frente, né? Isso vai fazer com que os raios convirjam de maneira diferente, em diferentes posições. E esse cara aqui, galera, é um que não necessariamente é genético, tá? Não necessariamente é genético. Tem a parte genética, onde você tem esse problema acontecendo por carga genética, mas se você for uma pessoa, por exemplo, que coça demais o olho, com muita força, você pode danificar a superfície do seu globo ocular. E esse amassado que você traz aí no seu globo ocular pode trazer astigmatismo.
Às vezes, lutador de boxe ou quem faz essas lutas malucas aí, esses MMA e tal, uma porrada no olho, cara, pode amassar o seu olho e você ficar com esse problema de astigmatismo também. Às vezes, jogador de futebol que leva bolada nos olhos, né, ou leva uma cotovelada. Isso, qualquer porrada que você tomar no seu olho, ou qualquer mecanismos externos que você fizer no seu olho, pode comprometer a estrutura externa. E aí, esse amassado que for trazendo, isso é uma deformação e pode trazer o problema do astigmatismo. O que é aberração cromática? Fala de novo. Não sei, Pedro. Agora que eu estou vendo sua pergunta. Não, é aquele que você falou lá que da imperfeição lá das lentes, aí fazia as imagens lá. Quando você estava fazendo as descrições lá, que formavam vários pontos devido à angulação, Uhum. aí era isso, né, que forma isso. Aqui nem tanto isso, porque o problema não é nem esse de verdade, nem a aberração cromática. Ela pode acontecer, mas não é bem esse o problema do astigmatismo. O problema mesmo é que você vai ter, mesmo objeto de uma cor só, ele pode ser, ele vai ter imagens em pontos diferentes dentro do olho. Ele pode ter imagem, mesmo objeto com uma cor só. E aí, claro, com outras cores isso acaba piorando, né? Tipo, um ponto luminoso branco, ele acaba piorando também. Mas a gente nem chama de aberração cromática, porque nem esse é o problema. O problema é realmente vários pontos focais dentro do olho da pessoa que tem astigmatismo. Pode crer? Sim, sim. Pois é, e aí aqui a lente, cara, para corrigir, é uma lente que é chamada de lente cilíndrica. Tá? Porque ela é curvada não mais esférica. Ela é curvada em apenas uma direção. Tá? Que direção? A direção que você precisa corrigir. Isso é feito lá na receita, cara. Que você vai no oftalmologista, você vê qual é a direção que está dando esse problema, e aí você acaba criando uma lente que vai fazer a correção em apenas uma direção. Então, ele acaba corrigindo o problema de convergência em apenas um lado do seu olho, digamos assim. Bom, é por isso que aqui a correção é com lentes cilíndricas. Quando você olha uma lente cilíndrica e uma lente esférica, na prática você não vê diferença. Tá bom? É só a forma como ela faz os raios se curvarem, só isso. Aí você dá o nome de ou cilíndrica ou esférica, ou convergente ou divergente, né? Então aqui são chamadas lentes cilíndricas. Opa, cilíndricas. Esses são os 3 problemas mais comuns, assim, cara, que tem. Existem outros, por exemplo, como é que é o nome da pessoa que é vesga? Tem um nome específico para isso. Estrábica. Estrábica. Obrigado, estrábica. E aí ela tem um problema de eixo, né? O eixo dos olhos não são paralelos na hora de enxergar o objeto. Existem lentes que ajudam a corrigir isso também, são as lentes chamadas de lentes prismáticas, só que já são algumas situações um pouco menos corriqueiras. A gente acaba meio que concentrando nesses 3 aqui, porque são os 3 mais comuns que tem no nosso dia a dia. Beleza? Aí os outros é mais para quem está afim de estudar mesmo a fundo essa área do olho humano. Beleza? Existem outros problemas que aí sim são doenças, tá, galera? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da catarata. A catarata não é um defeito. Ela pode se tornar um defeito, mas a catarata ela pode ser uma doença porque ela pode ser causada por agentes externos. A catarata, bicho, é quando o teu cristalino ele vai perdendo a translucidez, ou a transparência, né, digamos assim. Imagina, se o seu cristalino, que é a sua lente, perde essa propriedade de deixar passar os raios de luz, ele vai ficando opaco. E aí o objeto opaco não deixa a luz entrar no olho. Olha, bicho, se a luz não entra no olho, você não forma imagem.
Sacou? Então, o seu cristalino vai ficando turvo. Aqui, ó. Aí isso é uma doença, e você vai perdendo a visão por conta de não deixar mais a luz entrar no seu olho, e você não tem luz batendo na retina. Beleza? Mas, em geral, são esses três aí, são os mais importantes. Alguma dúvida? Até aí? Olho humano, miopia, hipermetropia e astigmatismo. Bonitinho, né? Sei que eu tô sendo bem geralzão, tá, galera? Bem superficial para a gente conseguir caminhar. E quando vocês forem ler essas coisas, vocês vão adquirindo mais informação. A gente conseguir terminar tudo hoje. O segundo instrumento vai ser a tal da lupa. O que é a lupa? É uma lente de aumento, né? E aí eu pergunto a vocês, cara, se você quiser uma lente que tem um poder de ampliar as coisas, você vai usar uma lente convergente ou uma lente divergente? Convergente. Perfeito. Então, a lupa nada mais é do que uma lente. Qualquer lente convergente pode ser usado como lupa, beleza? Então, é uma lente convergente. É uma lente convergente simples. E aí, para ela funcionar como lupa, a gente tem que colocar o objeto aonde? Porque vocês sabem que dependendo de onde você coloca o objeto, a imagem pode ser formada real ou virtual. Aqui, vou botar assim, ó, com o objeto. E aí? Eu vou colocar o objeto aonde para ela funcionar como lupa? Eu vou colocar o objeto antes do foco, entre o foco e algum lugar? O que vocês acham? Entre o foco, bom, na lente convergente é entre o foco e o vértice, né, da lente. Exato. Porque aí vai ser real, não invertido e virtual. Não, Como é real e virtual? não, é virtual, não invertida e maior. Isso, Do mesmo lado. é isso aí. Objeto colocado, então, entre o foco e a lente. Show. Isso é uma lupa. Eu acho que vai ficar pequenininho. Deixa eu só ver se cabe aqui uma imagem. Tá aqui os recentes que eu fiz isso ontem. Então, curte. Uma pessoa que vai, por exemplo, tentar observar um objeto pequenininho, por exemplo, aqui, ó, representado como uma lagarta numa folha, você vai tentar colocar essa lagarta para você conseguir ver com o melhor detalhe possível. O que você faz? Os objetos pequenos, você tenta aproximar ele o mais próximo possível do seu olho. Não é isso? Por quê? Porque você aumenta o campo de visão. Beleza? Você vê o objeto mais ampliado possível que o seu olho consegue. Só que para isso você precisa colocar esse objeto no ponto onde você consegue ver com nitidez. Mais próximo que isso, o objeto pode até crescer, mas você não tem nitidez, né, no que você está vendo. Essa distância é aquela que eu estava falando, que é o ponto próximo, e ela tem um valor médio aí de 25 centímetros. Então a gente vai usar esse valor de 25 centímetros como um padrão, tá bom, galera? Ele vai ser o nosso padrão. O objeto pequenininho, ele tem uma altura y, certo? E aí existe um ângulo de abertura da imagem, que é o ângulo do campo visual. Beleza? E esse ângulo, obviamente, está associado com a altura do objeto. Certo? Daqui a gente já consegue escrever quem é a tangente desse ângulo θ. Deixa eu fazer o seguinte. Trazer esse cara para cá.
por exemplo. E aí a gente pode escrever que a tangente de θ é igual ao cateto oposto y sobre o cateto adjacente, que é 25 centímetros. Beleza? Lembrando que o y também tem que estar em centímetros, porque a tangente é um número adimensional. Pode crer? Beleza. Aí, você quer ampliar mais esse objeto. Para isso, você teria que trazer o objeto mais próximo do seu olho. Mas se você trazer o objeto mais próximo do seu olho, você perde a nitidez. O que você faz? Coloca a lupa no meio do caminho. E aí, ao colocar a lupa no meio do caminho, entre os dois, né, entre os dois corpos, ou seja, entre o seu olho e a lagartinha lá, você vai ficar com isto aqui acontecendo. Ó. Vai ficar com isso aqui acontecendo. Então, você conseguiu trazer a lagarta para mais perto, sacou? Essa lagarta para mais perto, ela vai fazer com que os raios de luz fujam desse ponto aqui, ó. Só que ao passar pela lente, ela vai convergir os raios de luz, formando para a gente uma imagem virtual. Só que qual é a brincadeira? Aqui o seu... Como é que você consegue aumentar uma imagem da melhor maneira possível? A gente sabe que quando a gente coloca o objeto em cima do foco, igual o Pedro falou aí, a imagem cresce tanto que ela explode, não é? Então a brincadeira é tentar colocar o objeto o mais próximo do foco possível. O mais próximo do foco possível, só que não para trás, e sim para frente, né? Porque você tem que colocar o objeto entre o foco e a lente. Então, se você tentar colocar o objeto mais próximo do foco possível, você cria uma imagem virtual e a maior possível. A maior possível. Tá? Aqui o desenho está colocando o objeto em cima do foco, mas isso é só uma aproximação. A gente sabe que se você colocar em cima do foco, a imagem desaparece, né? ela explode. Então você tenta colocar o mais próximo possível do foco. Nesse caso, então, a distância do objeto até a lente é aproximadamente o foco, beleza? A distância da imagem é aproximadamente infinita. Aqui está colocando como igual, galera, mas é aproximadamente, né? Aproximadamente infinita, porque a imagem é formada no infinito. Beleza? E aí a gente pode também calcular a tangente do ângulo θ agora, porque o θ é outro. Isso aqui é o nosso campo visual. O campo visual agora, ó, é dado por esse θ que ele chamou de θ'. Beleza? Esse θ' aí, ó. Isso, de qualquer maneira, continua sendo o tamanho agora da imagem, né, que ele chama de y', sobre na verdade, você não vai ter o tamanho da imagem aqui, né? Você vai ter o y, que é o tamanho do objeto, que é esse cara aqui, ó. Beleza? De qualquer maneira, continua sendo θ aqui, θ'. Beleza? Vai ser o y, só que agora a distância é a distância focal do seu objeto, aproximadamente. Aproximadamente. Aí qual é a brincadeira que a gente sempre faz? A gente considera pequenos ângulos, né? Então, para pequenos ângulos, a gente pode aproximar a tangente pelo próprio ângulo em radianos, né? Então, se a tangente de θ era y sobre 25, o θ agora eu vou escrever como y sobre 25. E o θ', né, que a tangente de θ vai ser aproximado para o próprio θ, isso vai ser y dividido pela distância focal. Beleza? Isso é uma aproximação em primeira ordem. Aí, galera, a gente vai ter um cara agora chamado de ampliação angular, ou amplificação angular, ou aumento angular. É tudo a mesma coisa. Então, portanto, o aumento angular
O aumento angular será... E aí eu vou escrever assim agora. Vocês lembram que lá nas aulas passadas a gente escreveu o aumento como menos P' sobre P? Aquele aumento é chamado de aumento transversal, beleza? Ou aumento lateral, é a mesma coisa. Aqui a gente está falando de um aumento angular, é uma ampliação de campo visual, beleza? E isso é definido como sendo o θ' dividido pelo θ. Tá ok? É diferente do outro, tá, galera? É tão diferente que eu vou escrever assim, ó, um A com θ embaixo. Eu acho que o livro de vocês usa um M. Eu vou escrever aqui, ó, um A angular. Então, se eu dividir os dois, ó, esse aumento angular, ele vai ser, o θ' é o Y sobre o foco, e o θ, ele é o Y dividido por 25, pode crer? Isso, então, me leva ao aumento angular de uma lupa, que é dado por isso aqui, ó. Vinte e cinco sobre o F, né? Porque quando você inverter aqui, o Y vai cortar com o Y, o 25 sobe, fica 25 sobre F, deixando claro que tudo isso aqui está em centímetros, tá? 25 centímetros, logo o foco também tem que estar em centímetros. Então você compra uma lupa, qual é o poder de aumento de uma lupa? Ora, depende da distância focal. E aí, para você descobrir qual é o poder de aumento de ampliação dessa lupa, você vai dividir o 25 pela distância focal dela. E aí você sabe quantas vezes você vai ampliar o campo de visão com esta lente convergente. Faz sentido aí para vocês? A angulação do. A ampliação da angulação tipo, deixa a imagem mais gordinha? É isso? Vai crescer todos os lados. Vai crescer para cima e para os lados. Não entendi essa diferença com aquela da lateral. É porque, por exemplo, a lateral aqui não faz sentido. Se você for calcular a lateral, que é P' sobre P, não vai fazer muito sentido. Por quê? Porque o S', ele é infinito. Praticamente infinito aqui. Ele é formado muito longe. Tá? Porque você está colocando o objeto muito próximo do foco. Beleza? Então aqui você não tem... não faz sentido na lupa você usar o aumento lateral. Porque, igual você falou, porque além de você fazer crescer a coisa, tanto do ponto de vista transversalmente mesmo, né, na altura, você também agora tem um aumento de todos os lados, porque você está aumentando, na verdade, é o campo de visão. O seu campo de visão cresceu, então não foi só a imagem que cresceu, foi tudo. Tudo que está ali naquela região ficou absurdamente maior por conta desse aumento do campo de visão. E o aumento do campo de visão, ele é definido como essa razão entre os dois tetas. O θ' e o θ antes de você usar o óculos. Tá bom? Isso é só uma definição ótica, tá, ô Pedro? Não tenta se prender muito assim, na comparação dos dois, porque você pode acabar meio que se confundindo. A gente define da lupa o aumento angular assim, o θ depois com o θ antes. Ou seja, o θ com lente dividido pelo θ sem a lente, que é o campo de visão que a coisa aconteceu. Beleza. Então, para a lente aumentar muito, ela tem que ter um foco bem pequenininho, então, né? Exatamente. Exatamente. Quanto menor o foco, maior o poder de aumento. O que faz sentido, né? Porque quanto menor o foco, mais rapidamente os raios convergem para essa lente. E mais longe ficam prolongados, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Show, né? Bom, vamos ver dois outros caras aqui, que é o
E aí, aqui sim, tá, galera? É um estudo bem por cima mesmo, porque a gente sabe que os microscópios e os telescópios, eles são formados por coisas mais complexas, tá bom? Mas a base do processo, a gente não precisa estudar os microscópios de maneira complexa. A base física é essa aqui, tá? Esse aqui é um microscópio composto. Ele é composto por quem? Por duas lentes. Então a gente vai fazer... É como se a gente tivesse duas lupas, né? Uma lupa ajudando a outra. É mais ou menos assim. Então isso aqui vai ser formado... por duas lentes convergentes. Se são duas lentes convergentes, uma fica próximo do seu olho e a outra fica próximo do objeto. Não é isso? A que fica próximo do seu olho é chamada de ocular. A que fica próximo do objeto é chamada de objetiva. Então, o que você tem aqui é o seguinte, ó, essa figurinha aqui já é do Halliday, tá? A do Young, ela ficou meio confusa. Então, olha só, o objeto está aqui, bem pequenininho. Isso aqui é o objeto. Aí ele vai emitir luz para todos os lados. Né? A primeira lente que está na frente dele é a objetiva. Essa objetiva, galera, vai produzir uma imagem real aqui, ó. Aí depois da imagem real, você vai posicionar uma segunda lente, que você vai olhar através dessa segunda lente. Então, a primeira que fica próximo do seu olho aqui é a ocular, na verdade é a segunda, né? E a outra é a objetiva, que fica próximo do seu objeto. Tudo bem? Aí, esta imagem formada aqui, o que você faz? Você ajusta o microscópio para essa imagem ser formada o mais próximo possível do foco, igual a lupa. Para quê? Para você conseguir fazer a maior ampliação possível essa imagem aqui, porque esta imagem aqui, ela vai funcionar como se fosse um objeto para a lente ocular. Então, a lente ocular vai fazer uma imagem dessa imagem. É uma imagem da imagem. Beleza? Isso é possível? Por quê? Porque essa imagem é real. Beleza? E a imagem é real, eu posso usar ela como sendo um objeto para uma outra lente. E aí você posiciona esta imagem da objetiva próximo do foco, mas não em cima, para não estourar. Mas você faz aproximadamente igual ao foco, e aí você consegue formar uma imagem agora virtual, né, da outra imagem que era real. Beleza? Por isso que a imagem final ela vai ser invertida, porque você inverteu a primeira vez e depois não inverteu mais. Tá bom? Distâncias importantes aqui, ó. A sua objetiva tem um foco, deixa eu até marcar aqui com outra cor, algumas coisas importantes. A sua objetiva ela tem um foco, mas a distância do objeto, vou botar aqui, ó, a distância do objeto até a objetiva, eu vou chamar de P1, tá, para a gente poder fazer conta. Vai ser o P1. Aí esta lente objetiva vai produzir uma imagem. Esta imagem ela vai ser formada aqui, né, ó. Vai ser o nosso P1 linha. Pode crer? P1 linha. Existem os dois focos da objetiva, que é o foco da lente objetiva dos dois lados, e existe o foco da lente ocular, que é esse foco aqui. A distância, galera, entre os dois focos, que é entre o foco da primeira e o foco da segunda, ele chama essa distância de S, tá bom? Essa distância chamada de S, ela nada mais é do que ele chama de tubo, o tubo do microscópio, tá bom? Quando você faz isso na prática mesmo, na prática, o que você vai ter? Esse P1, na prática, ele é aproximadamente igual
ao foco, beleza? Porque também você vai tentar localizar o objeto próximo desse primeiro foco aqui, ó. Tá? Para você produzir uma imagem grande, você já fez uma ampliação boa na primeira vez. Tá bom? Então, isso aqui vai ser aproximadamente igual ao foco da lente objetiva. Isso é na prática, beleza? Para você conseguir formar imagens bacanas no microscópio, a gente vai usar esse padrão. O P2, cadê o P2? Ah, beleza. Aí, essa distância aqui dessa imagem até a segunda lente é como se fosse a distância de um objeto até a lente. Então, eu vou chamar de P2. Esse P2, galera, ele vai ser aproximadamente igual ao segundo foco, que é o foco da ocular. Então, é o foco da ocular. Pode crer? O P1', ele vai corresponder a quem? Ele vai corresponder à soma do foco da primeira, ou seja, o foco da objetiva, mais essa distância S aí. Tudo bem? É bom, né? Bom, o que vai acontecer? Aqui agora, o Pedro, para você já não ficar agoniado antes de eu falar, a gente tem uma definição dos microscópios, tá bom? É uma definição agora. Como é que a gente calcula o aumento final? Vocês estão vendo aí que existem dois aumentos? Existe o aumento da primeira lente e o aumento fornecido pela segunda lente. A gente vai definir esse aumento da seguinte maneira. Vai ser o produto dos dois aumentos, só que o primeiro aumento, que é o aumento da objetiva, vai ser o aumento transversal. Então, primeiro a gente determina o aumento transversal da primeira lente e depois o aumento angular da segunda lente, porque vocês estão vendo que a primeira lente produz uma imagem real. Então, aqui a gente pode calcular o aumento transversal, sem problema. A segunda lente vai produzir uma imagem virtual e bem distante. Aí a gente define aqui um aumento angular. Então, os caras que fabricam microscópios, eles, para determinar o aumento, o poder de aumento do microscópio, é definido assim, beleza? Vai ser o aumento transversal da primeira lente vezes o aumento angular da segunda lente. É assim que é a definição. Poderia ser de outra maneira? Poderia. Mas assim foi a definição. Então, o aumento, vamos calcular por partes aqui, ó. O aumento transversal da lente objetiva aí eu vou chamar de AT, beleza? A gente sabe que isso é menos P' sobre P. E aí eu vou colocar aqui o P1' e o P1, porque são as distâncias referentes à primeira lente. Beleza? A primeira lente vai ter uma distância do objeto P1 e uma distância da imagem, que é o P1'. Se a gente olhar lá para as nossas aproximações, que são feitas na prática, as nossas aproximações que são feitas na prática vai ficar menos o P1' dividido por P1. O P1' está aqui, é o nosso P1' mesmo, mas o P1 ele é o foco da objetiva, estão vendo? Então vai ficar assim, ó, menos o P1' sobre o foco da objetiva. O livro de vocês, quando vocês forem ler, ele aproxima esse P1' com o S. Eu não vou fazer essa aproximação, não, porque não necessariamente isso vai acontecer, tá? Então eu vou deixar o P1' do jeito que ele está aí. Ele vai ser o nosso parâmetro. Se caso o foco da outra lente for bem pequenininho,
aí você pode aproximar, mas isso aí vai depender do exercício, do programa que você vai fazer lá, ou do microscópio, enfim. Eu vou deixar geral, assim, que a gente pode ficar brincando com esses valores. Beleza? Então, esse é o aumento transversal. Então, para a segunda lente, que é a lente ocular, para a ocular, nós vamos pegar o aumento angular. O aumento angular será bom, aí o aumento angular, né, galera? Ele é dado por a θ, e aí ele era aquele cara que era 25 sobre o foco. E esse é o foco da lente ocular. 25 sobre o foco da ocular, 25 centímetros, né? Ok? E aí, a ampliação total, que é uma definição técnica, beleza? Ampliação total do microscópio é definida por vou colocar aqui, ó. Azão vai ser o produto do A transversal com o aumento angular. E aí, multiplicando os dois, a gente tem a equação do aumento do microscópio. Azão é igual a menos... Esse menos é só para dizer que a imagem final é invertida com relação ao objeto, tá? Então fica menos P1 linha sobre 25 vezes o 25 centímetros, né? Vocês não podem esquecer que são 25 centímetros, dividido pelo foco da ocular. Não, aqui não é 25, não. Aqui é menos P1 sobre o foco da objetiva. Tá bom? É assim que vocês vão calcular o aumento de um microscópio, claro que de uma maneira bem rudimentar. Hoje as coisas são mais tecnológicas e mais complexas do que isso. Isso, exatamente. Agora que eu vi sua pergunta. Tudo bem? Posso passar para o telescópio? Então, o último bichinho de hoje. Aqui, mesma coisa, tá, galera? O telescópio, existem vários tipos de telescópios. Existem telescópios feitos com espelhos no lugar de lente. Existem telescópios feitos com duas lentes. Eu vou pegar o telescópio, chamado de refrator. Beleza? Que ele é mais simples, ele é formado por duas lentes, a gente estuda ele aqui de uma maneira sossegada. Se eu não me engano, foi esse que foi a luneta de Galileu. Posso estar enganado, mas eu acho que foi ele que foi a luneta de Galileu. Ele também é formado por duas lentes convergentes. Só que agora a disposição tem que ser um pouco diferente, por quê? Formado por duas lentes
convergentes. Só que a disposição das coisas aqui tem que ser um pouquinho diferente, porque a aplicação é outra. Lá no microscópio, o que você quer? Você quer pegar um objeto pequeno e ampliar ele, não é isso? Aqui, a gente quer pegar um objeto pequeno e próximo e ampliar ele. No caso do telescópio, a gente quer pegar um objeto grande e distante e ampliar ele. Tá? São coisas completamente diferentes. Beleza? Isso aí tem que ficar formado na sua cabeça. Um você quer pegar um objeto pequeno, próximo. O outro você quer ampliar um objeto longe e grande. Então, qual é a brincadeira? Deixa eu pegar aqui as figurinhas. Esse cara aqui. Esse cara aqui, né? Então, primeiro, se você quer olhar um objeto que está muito distante, galera, você tem que considerar que os raios de luz que vêm desse objeto são raios de luz paralelos, né? São raios de luz paralelos. E aí, esses raios de luz que vêm paralelos, eles vão passar pela primeira lente, que é a objetiva, e vão formar uma imagem no foco. Beleza? Por quê? Porque eles vêm paralelos. Aí, essa inclinação aqui é chamada de θ da objetiva. É como se fosse a inclinação, o campo visual que você enxerga sem a lente. Por quê? Porque é exatamente essa aqui, né? Esse θ aqui é exatamente igual a esse. Tá bom? Então, esse é o campo visual que você olha de um planeta, por exemplo, de uma estrela, sem nenhum tipo de instrumento, com o seu olho nu. O seu olho nu. Aí, essa primeira lente vai formar uma imagem em cima do foco da primeira, e aí você vai fazer a mesma jogadinha. Você vai fazer com que esta distância aqui, ela vire a distância de um objeto para a segunda lente. Vira um P para a segunda lente. Só que você coloca ela também em cima, praticamente em cima do foco da outra lente. Né? Então o que você tem aqui são apenas as duas distâncias focais. Ó. Tem a distância focal da objetiva, a distância focal da ocular, e você coloca a imagem formada praticamente no ponto dos dois focos. No ponto dos dois focos. Percebam que quando isso acontece, você vai ter agora um segundo ângulo. Deixa eu colar ele aqui, ó. Que é a nova ampliação, né? O novo, digamos, campo visual. É o novo campo visual seu. Porque agora existe esse ângulo aqui, que é o ângulo da objetiva. Legal? Formou aqui esta imagem. Esta imagem, ela vai me dar um novo campo visual, porque agora o objeto, né, vai ser formado em algum lugar por aqui. Por exemplo, aqui seria seu planeta, sei lá, sua estrela. Né? A gente não coloca o objeto porque não faz sentido, mas é como se você estivesse, então, observando aqui o objeto, pode crer? E aí esse campo visual é dado por esse novo ângulo aqui, ó, que é o θ da ocular, certo, galera? E aí você consegue calcular o aumento angular desse telescópio. Ele é definido da seguinte maneira. O aumento angular no telescópio é definido por deixa eu pular de folhinha.
Então, aí percebam que esse aumento é definido como aumento angular. Vai ser o θ formado pela ampliação do campo visual, que é o θ da ocular, né? Dividido pelo θ da objetiva. Isso é uma definição. Bom, e aí, galera, para pequenos ângulos, o que a gente faz? Pequenos ângulos. A gente, de novo, vai aproximar as tangentes. Legal? A tangente do θ ocular, do θ da ocular, que é o próprio θ, né? Vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto ao θ ocular, que é o H', dividido pelo cateto adjacente, que é o próprio foco da ocular. Certo? Então, aqui fica H' sobre o foco da ocular, que a imagem é o tamanho da primeira imagem. Foco da ocular. E o θ da objetiva, que no caso é a tangente de θ, só que a gente está aproximando, vai ser a mesma coisa, o cateto oposto, que é o mesmo H', só que agora dividido pelo outro foco, que é o foco da objetiva. Né? Então, vai ficar H' sobre foco da objetiva. Pronto, então, nosso aumento do telescópio, ampliação do telescópio, vai ser θ ocular H' sobre o foco objetiva, dividido H' foco da ocular. Aí, de novo, ó, H com H vai embora, e aí, no final das contas, eu vou ficar com um aumento angular de menos. Eu vou botar um menos só para dizer que a imagem vai aparecer invertida também, como vocês já devem ter notado no desenho, né? Ó. A primeira imagem, ela é real, então ela é invertida com relação ao objeto. E aí, a imagem final, ela também vai ser invertida aqui, ó. Então, para isso, a gente coloca o menuzinho aqui na frente. O foco da... Aqui eu só inverti, né? Aqui é o foco da ocular e aqui é o foco da objetiva. Pronto. Não é isso? O θ ocular. Isso, é isso. Então vai ficar F da objetiva sobre... Opa, deixa eu botar de vermelhinho. F da objetiva dividido pelo F da ocular. Pronto. E assim você descobre o aumento do seu telescópio. Uso o titio Taylor. É esse mesmo, para fazer as aproximações. Beautiful. Vamos fazer um exercício sobre pelo menos um desses instrumentos? A gente faz um exercício e finaliza a nossa aulinha, pode ser? É o capítulo 34. Isso.
Deixa eu achar aqui. Cadê? Biblioteca. Física básica. Halliday. Ótica. Então tá aqui, ó, tá vendo? Ele usa a letra M. Que eu usei a letra A, eu usei a letra A. Ele usa a letra M. Nada não. Bom, vamos lá. Aí, galera, é o seguinte, vocês já podem fazer essa parte de instrumentos óticos aqui, tá vendo? Ó? Que vai do 88 até o 93. Aí o resto é problema adicional. Se vocês tiverem com paciência. Se vocês não perderam a paciência com aquela tabela nojenta, pode fazer à vontade. Então eu vou escolher um aqui para vocês, para a gente fazer juntos, e o resto vocês arrocham. Bora fazer esse 89 aqui, ó, que ele faz um bando de perguntas. Ó, esse 88, ele tá com um problema muito sério de tradução, tá? Pode pular o 88. Você vê que tem hora que ele fala telescópio, tem hora que ele fala microscópio, confuso. Ele não sabe... O cara que traduziu tudo errado, esse 88 aí. Então podem pular o 88, senão vocês vão passar raiva com ele. Beleza? Então olha esse 89. Em um microscópio do tipo que aparece na figura, a distância focal da objetiva é 4 centímetros e a distância focal da ocular é 8 centímetros. A distância entre as lentes é de 25 centímetros. Qual é o comprimento do tubo S? Ele chama de tubo, né? A distância entre os dois focos. Então, vamos lá. Eu vou copiar o desenho de novo aqui. Esse aqui é o capítulo 34, número 89. Melhor, né? O desenho que ele se refere, galera, é esse desenho aqui, ó, que a gente pegou do telescópio. Esse carinha bem aqui, ó. Esse. Tá bom? Aí ele falou o seguinte, ele deu aí alguns valores, eu vou até anotar logo, porque é importante. Ele falou que o foco da objetiva é de quantos centímetros? 4 centímetros, 8 e 25. Então, 4. O foco da ocular é 8. E a distância entre as lentes é de 25. Percebam que a distância entre as lentes, galera, essa distância aqui, ó, é de um vértice até o outro, beleza? E isso inclui, então, os dois focos mais a distância do tubo. Mais a distância do tubo. Ou seja, quando ele pergunta na letra a distância do tubo, essa distância do tubo corresponde ao foco da objetiva mais o S mais o foco da ocular. Pode crer? De boa, né? Então, se a gente isolar o S, que é o que ele quer, isso vai ser a distância, que é 25, menos os dois focos, que é 8 e 4. Pode crer, galera? E isso vai dar 25 menos 4, 21. 21 menos 8 dá 13, né? centímetros. Segunda pergunta. Se a imagem I da figura está ligeiramente à direita do ponto focal F1 em linha, a que distância da objetiva está o objeto?
Então, ele quer saber esta distância aqui, ó, do objeto até a objetiva. Nós vamos chamar isso aqui de P. Ok? Então, letra B. Galera, é só usar 1 sobre o F, né? É igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Por quê? Porque eu vou querer calcular esse P e ele deu pra gente o P', que é esse cara aqui, ó. É o P'. Né? Mas vocês estão vendo que o P', ele corresponde a quem? Ele corresponde à distância dessa distância focal. Por isso que eu não quis aproximar, porque ele pede para aproximar, mas no exercício não aproxima, estão vendo? Essa distância focal mais isso aqui que ele chama de tubo. Então vai ser o F da objetiva mais o S. Estão vendo? Ou a distância menos o outro foco, né? Tanto faz. Então, vamos pular lá. Vai ficar assim, ó. 1 sobre F. E o F, galera, é o da lente objetiva, tá? Então, vai ser o 4. Isto é igual a 1 sobre P, que é o que nós vamos querer descobrir, mais 1 sobre o P'. Quem é o P'? É o foco da objetiva, que é 4 mais 13. Vou botar aqui por extenso, para a gente não se confundir. 4 mais 13. Então, 1 sobre P vai ser igual a 1 quarto menos 1 sobre 17. Cara, quando vocês tiverem coisas assim, meio sem números que não tem muita conexão, né? Não tem fatores aí que multipliquem eles, o que você faz? Você pode multiplicar eles aqui, ó, 4 vezes 17, e ali vai ficar 17 menos 4, tudo bem? E aí você pode inverter isso, fica P é igual a 4 vezes 17 dividido por 13, né? Dividido por 13. É pronto, você joga isso na calculadora e acabou o problema. 4 vezes 17, 68, dividido por 13, 5,23 centímetros. Legal, né? Letra C, o que ele pede? Qualquer dúvida vocês me falam. Letra C, ele quer que você descubra a ampliação lateral da objetiva. Então, a ampliação lateral da objetiva, que eu chamei de transversal, isso aqui é a letra C, né? É B. Então, ampliação lateral, que é a mesma coisa que a transversal nesse caso aqui, isso vai ser menos P' sobre P. E nós já temos tudo isso, cara. Ficou moleza, né? Ó, ampliação lateral vai ser menos o P' é o 17 dividido por P, que deu 5,23. Aí, se tu dividir esses dois bichinhos aí, eu já vou pegar o número completo ali, porque acho que vai dar um número mais bonitinho. Isto invertido vezes 17. Olha lá, dá 3,25. Legal? Na letra E, ele pede ampliação angular e depois amplificação total. Então, a ampliação angular, a gente já sabe calcular isso, né? Vou chamar de A θ.
Isso vai ser os 25 centímetros sobre o foco da ocular, não é isso? O foco da ocular. Isso vai dar 25 sobre 8, se eu não me engano. 8. 25 dividido por 8 costuma dar 3,125. Show? E aí, no fim, ele pede amplificação total, letra F. Amplificação total é o produto da amplificação lateral vezes amplificação angular que a gente acabou de descobrir. Então, A é igual a menos 3,25 vezes 3,125. E isso vai dar menos 3,25 vezes 3,1516. Então, 10,17. Prontinho. Difícil, galera? Ou sossegado? Tranquilo. Maravilha, né? Sim. E aí, professor, quando os focos forem iguais, aí não vai ter ampliação, então, né? Vai ser Exatamente. como se fosse uma lupa, né? Então. Exatamente. Tem que ter essa relação entre os focos aí para dar um... Você fala do telescópio, né? É desse não, no microscópio, não? O lance do microscópio é que se você pegar os dois juntos, você vai ter 25... Deixa eu voltar lá que fica mais fácil. Aqui, ó, do microscópio, você vai ter isso aqui, ó. Então, mesmo que os focos sejam iguais, você pode ter aumento no microscópio. Tá? Só que é importante que os focos sejam pequenos, né? Os dois focos sejam pequenos. Agora, no telescópio, não. No telescópio, aí sim, é uma razão entre os dois focos, que é esse cara aqui, ó. Aqui de baixo, tá vendo? Se esses dois focos forem iguais, aí sim, não vai ter aumento nenhum. Aí, nesse caso, você precisa de uma objetiva de distância focal alta e uma ocular de distância focal baixa. É isso que faz um telescópio forte ou potente. É você ter a objetiva muito boa, com foco grande, uma distância focal grande, e a outra com distância focal pequenininha, que é a ocular. Beleza. É porque aí vai. Porque se os dois forem iguais, aí vai ser como se fosse uma lupa, né? Normal. Nem isso, porque não vai ter nem aumento aqui, né? Se for igual. Porque vai dar 1. 1 quer dizer É que verdade, né? Que aí 1 quer dizer que você não amplificou absolutamente nada. Cara, lindo demais. Deixa eu parar a gravação.